Vamos lá, gente. Eu quero ler com vocês, inclusive, o texto que é base para esse congresso, né? Inclusive, vendo o coral cantar aqui, mandei até um vídeo para minha esposa, né? Para a gente relembrar a nossa juventude cantando nos corais da Assembleia de Deus. A gente só não botava, né? A gente não era tão ousado como vocês, né? De botar o meme, mas o meme foi realmente essa é a novidade. O meme foi uma novidade, mas ficou legal, combinou até, ficou bacana. Quem não entendeu o que eu estou falando, tá tudo bem, segue o fluxo, é isso aí mesmo, meus irmãos. Então ela deu risada assim, nossa, porque uma coisa legal que a gente às vezes sente saudade da juventude, nós velhos, né, os velhos sentem saudades da juventude, é porque a juventude é uma fase muito boa mesmo, né, a gente mora com os pais, paga poucas contas, a gente tem bastante tempo para ensaiar no coral, cantar. E eu lembro que era sábado à noite no culto de jovens, domingo de manhã na escola dominical, à noite no culto, e a gente cantava, e era uma maravilha, né? Era realmente, a gente tinha bastante tempo, né? Gastava a nossa força e a nossa juventude para o Senhor, e que bom que vocês estão fazendo isso. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês João 14, então, e quero ler a partir do versículo... Podemos ler a partir do versículo 1. João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Eu leio na NVT. Galera, tá preparada? Nossa, que imagem bonita, né? Tô com essa camisa azul aqui que eu comprei agora especialmente para esse congresso. Não sou de... né? Ficou bonito, olha, fiquei alinhado. Deixa eu começar a usar mais isso aqui, né? Tapa aqui, né? Não preciso nem malhar tanto, né? Deixa um shape aqui já natural. Muito bom, gente, muito bom. Vamos ler a palavra de Deus, vamos falar sério agora. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Gente, só um parênteses aqui. Tomé é um personagem muito importante para nós na Bíblia, tá? A gente às vezes pega, tem até vocês cantaram aqui agora, e parece que Tomé é meio... Poxa, Tomé, não seja como Tomé. Não, seja como Tomé, irmãos. Seja como Tomé, irmãs. Façam perguntas. Dúvida não é pecado. Dúvida não é o antônimo de fé. A dúvida é um caminho da fé. Quando Tomé faz essa pergunta, quando Tomé pede para tocar, já que eu estou na Assembleia, eu tenho que brincar com os obreiros aqui, é o padrão do pregador assembleiano, brincar com os obreiros aqui, né? Ele pede para tocar, isso é uma bênção para nós, porque Jesus não repreende Tomé. Ô Tomé, falta de fé aí, não. Tomé virou sinônimo de falta de fé para nós depois, para Jesus não. Pergunta honesta. Jesus gosta de perguntas honestas e Jesus não foge de perguntas. Então, se você tem dúvidas, as tenha na presença de Deus, e procure homens e mulheres sábios na palavra para poder te ajudar a entender, mas saiba que alguns você não vai entender, porque ser cristão é também abraçar alguns mistérios. Fechei o parênteses. Disse Tomé: como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, percebam que Jesus não censura só Tomé aqui, censura a galerinha toda, tá? Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, é sério? Não, essa aqui é a minha versão. Filipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Percebam que aqui, gente, a partir do capítulo 13 de João, Jesus está indo em direção a Jerusalém. Jesus está na última semana, nos últimos momentos do seu ministério. Ele está indo para Jerusalém, onde ele sabe que vai ser crucificado. E percebam, né, 3 anos de caminhada, Jesus fazendo milagres, exorcismos, muitos ensinamentos, mas os discípulos ainda estavam: mostra-nos o Pai. Estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Isso aqui é importante, grava essa frase. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai,
que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Percebam, creiam pelo menos por causa das obras, porque as obras no fundo não são importantes. Os demônios que Jesus expulsou e os milagres que Jesus realizou não são o cerne do ministério de Jesus. O importante, obviamente, né, para quem era endemoniado foi bom, né? Não ter mais demônio. Não deve ser legal ser endemoniado. E aí, quem estava doente também, glória a Deus por quem foi curado daquela doença. Mas os demônios que Jesus expulsa e os milagres que ele realizou não era o cerne da sua obra e o que definia o reino de Deus. Faziam parte, obviamente, mas o mais importante era o quê? A mensagem que Jesus ensinava. Por isso que os milagres eram apenas acessórios de Deus, uma forma de Deus chamar a atenção para aquilo que ele queria falar. Olha, então assim, pelo menos pelas obras que vocês me viram realizar, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o meu Pai. Nós temos muitas camadas nesse texto aqui, obviamente que a gente não conseguirá explorar todas elas, mas nos detendo um pouquinho sobre essa ideia de que Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E esse caminho que Jesus está falando é o caminho do Calvário. Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele fala: olha, se vocês querem me seguir, tomem a cruz de vocês e venham. Tomem a cruz de vocês e venham. E como eu falo no meu livro, e quem leu então vai lembrar o que eu vou falar agora, o que nós temos? Jesus falando para tomar a cruz e seguir a ele. O que isso significava na cabeça de quem estava ouvindo isso? É sempre legal vocês fazerem esse exercício de verem a Bíblia como um livro que foi escrito dentro de um tempo, dentro de uma cultura, e que nós não somos os primeiros destinatários. A Bíblia não foi escrita num primeiro momento para mim e para você. Ela foi escrita para os primeiros cristãos dentro daquela cultura. Então o que significava? Imagina essa galera ouvindo agora: tome a sua cruz. Mano, imagina, os discípulos estão lá, os The Chosen, eles estão lá, e aí Jesus fala: olha, tomem sua cruz e siga-me. Aí eles pensando: mano, ele está falando para pegar o instrumento de tortura do Império Romano e seguir ele? É tipo Jesus falando hoje: olha, quem quiser me seguir, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Entende? É um instrumento de tortura, de assassinato, de execução. Jesus está falando para os seus discípulos pegarem um instrumento de tortura e seguir ele, porque era esse caminho que ele estava fazendo. Ele estava indo em direção à cruz, ele estava indo em direção à vontade do Pai, e a vontade do Pai vai te levar para a cruz. Então ele fala assim: vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Só que parece que os discípulos não entendem, ao ponto de Tomé falar: mas como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus não é um mestre como Moisés, Jesus não é um mestre como Salomão, se bem que Salomão não foi tão mestre assim, né? Jesus não era um mestre como Moisés, como Salomão, como Davi, como qualquer outro rabino. Jesus, ele não era um mestre, ele é o próprio caminho, ele é a verdade e ele é o autor da vida. Isso aqui é muito emblemático, porque nós precisamos lembrar e nós precisamos ter na nossa mente o seguinte: o caminho para Deus foi fechado. Como assim? Gênesis 3. O caminho para Deus, na linguagem de Gênesis 3, foi um caminho fechado. Deus coloca querubins com espadas flamejantes na porta do Éden, para que as pessoas não tenham mais acesso à árvore da vida. E sabiam que ter o acesso trancado foi uma dádiva de Deus? Deus não ter permitido que a humanidade voltasse para o jardim foi uma bênção e um cuidado de Deus com a gente. Imagina o ser humano agora caído, pecador, com a imagem de Deus manchada em si, tendo acesso à árvore que dá eternidade e longevidade. Ele viveria para sempre nessa condição pecaminosa, nessa condição caída. Porque o ser humano não foi feito eterno, imortal. O ser humano foi feito mortal, e o que dava essa imortalidade para ele era o acesso à árvore da vida,
que inclusive vai estar agora, né, no centro da nova cidade. Então o caminho foi fechado. E ao longo de todo do Antigo Testamento, a gente vê o ser humano tentando construir novamente esse caminho para ter acesso a Deus. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento, e aqui eu posso resumir numa palavra: a religiosidade. A religiosidade, a religião, elas são o quê? Estruturas, costumes, práticas, ritos que o ser humano vai criando para tentar alcançar novamente a Deus. E aí eu pergunto para vocês, como é que termina o Antigo Testamento? Ele termina mal. Ele termina com um gosto amargo. O Antigo Testamento mostra como a humanidade é caída, como a humanidade não consegue alcançar a Deus. E tem vários exemplos que Deus deixa bem claro: gente, é eu que desço, não é vocês que sobem. É eu que desço. E o ser humano parece não entender e fica construindo estruturas, ele fica construindo coisas, o próprio templo, gente. O próprio templo, claro que Deus deu a medida, Deus abençoou tudo, mas vocês acham que Deus queria um templo feito por mãos humanas? Deus não queria nem que Israel tivesse rei, mas Israel vai ter rei, Israel vai ter templo, porque Israel queria construir um caminho para Deus. Mas é claro que Deus abençoa, Ele é misericordioso, Ele desce, Ele enche o templo, só que Ele não está restrito no templo. Ezequiel, pensa num livro da Bíblia que é difícil de entender. Ezequiel, o capítulo 1 mesmo, Jesus, o que é? Um disco voador aquilo? O que é? Os ufólogos usam Ezequiel 1 para dizer, viu, a Bíblia fala de ETs, tá ali, ó. E parece mesmo, tu vai ler, meu Deus, é um círculo iluminado, desce umas criaturas estranhas, parece mesmo uma coisa. Ezequiel capítulo 1, ele é um capítulo muito difícil na Bíblia. Mas se tem uma coisa que os estudiosos parecem dizer, é o seguinte: olha, dentre todas as metáforas que a gente pode ter aqui, essa visão, uma coisa parece ficar clara aqui em Ezequiel capítulo 1 e até o capítulo 14 mais ou menos, é a ideia de que Deus não está preso no templo, de que a glória dele anda por toda a terra. Ele não está preso, e isso vai ficar muito claro no Novo Testamento, onde o próprio Cristo fala que esse templo vai ser destruído, mas eu vou reconstruir ele em 3 dias. E Jesus não está falando do templo que estava lá em Jerusalém, mas dele, ele agora passa a ser o templo. A coisa mais linda, meus irmãos e irmãs, é que o ser humano tenta por todo o Antigo Testamento construir e cavar um caminho em direção a Deus, mas ele não consegue. Porque o ser humano não é capaz de alcançar o céu por meio das suas forças, por meio das suas obras. Por mais religioso que ele seja, por melhor que ele tente ser, ele não consegue, porque o pecado que nele habita não deixa. É por isso que quando Isaías vê a Deus, quando Isaías vê a santidade de Deus, ele reconhece que é um pecador e que não é digno. Quando ele vê a santidade de Deus, ele vê que ele não tem, que não existe nada que o ser humano pecador, miserável, pode fazer para chegar na presença de Deus. O ser humano não consegue construir uma ponte, o ser humano não consegue construir um caminho que o leve para o Pai. É por isso que o templo, por melhor que ele fosse, por mais bonito que ele fosse, ele não era capaz de propiciar isso. Até porque na antiga aliança era uma coisa muito limitada, era só o sumo sacerdote que tinha acesso ao lugar santíssimo, e uma série de regras, uma série de condições que o povo não cumpria. Não à toa Israel vai abandonando a sua religião a cada tempo que passa, reis vão abandonando, porque o ser humano não dá conta. Por isso o Antigo Testamento termina, mesmo com reconstrução de templo e tudo, mas não é a mesma coisa, porque já mostrou que não funciona. Já mostrou, o Antigo Testamento já mostra que não funciona querer construir um caminho para Deus. O templo, na linguagem antiga, ele era um local do quê? Onde Deus se encontrava com o ser humano. Essa era a ideia do templo. Era uma ideia do horizonte, né? Quando você olha para um horizonte, vocês não têm praia aqui, né? Nossa, como é que vocês aguentam? Não tem, só tem rio e cachoeira e tal, né? Que não é a mesma coisa, mas enfim.
Mas quando você vai na praia, é muito legal, vocês deviam ir na praia, é bem legal. Tá? Pode ir na praia aqui, desculpa, eu esqueci que eu estou na Assembleia. Pode, que bom. Tá? Calça jeans e moletom, ótimo. Mais ou menos por aí, né? Calça social dobradinha, tô ligado. Tem os gideões missionários lá com os pessoal de calça social dobradinha. Mas quando você vai pra praia, ou quando você... Brasília é legal, é um exemplo legal, que Brasília é uma planície, então eu vou usar o exemplo de Brasília que é melhor. Você olha pro horizonte, quando você olha pra frente pro horizonte, o que você vê? Você vê céu e terra se encontrando, não é? E Brasília é legal que dá para fazer. O céu de Brasília é muito bacana, né? Muito bonito, assim, que você vê. As nuvens parecem feitas de Photoshop, assim, é bem legal. Aí você olha, assim, pro horizonte. Aí lá onde o seu olho alcança, você vê que o céu e terra se encontram. E na praia, que é um lugar muito legal, quando vocês forem, vocês podem fazer o teste também. Na praia isso é mais legal ainda, porque você olha, você fica na frente do mar. E aí, mano, e como a água é azul e o céu é azul, chega uma hora que realmente tudo se confunde. Céu e terra se encontram no horizonte. O templo, ele tinha essa função. Um lugar onde céu e terra se encontram. Mas aí nós temos Jesus. Jesus que vem, ele cumpre a lei, ele não veio tirar a lei, só que ele é a finalidade da lei, ou seja, ele é o fim da lei. Olha, gente, tudo que vocês não conseguiram cumprir, eu agora vou cumprir para vocês. Sabe esse caminho que foi dito para vocês? Sabe esse caminho que os nossos antepassados trilharam e não conseguiram chegar, porque é um caminho deveras excelente, muito excelente? Bem, eu cumpri tudo para vocês. E agora eu sou o lugar, agora eu sou o caminho onde vocês serão encontrados por Deus. Percebam, não é onde vocês vão encontrar Deus, é onde Deus encontrará vocês. Onde Deus os encontra? Em Cristo. E onde Cristo glorifica o Pai? Na cruz. Então onde somos encontrados por Deus? No caminho do Calvário. Num caminho que eu trilho, sabendo que não é a minha obra que vai me conduzir para Deus, mas é uma obra que eu estou fazendo porque Deus já se direcionou a mim por meio do seu Filho. Agora em Jesus, nós temos o lugar onde somos encontrados por Deus. Em Jesus, Ele é o templo. E no Novo Testamento isso vai ficar cada vez mais claro. Olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é importante, nós termos esse templo, ar-condicionado, luz, a gente precisa disso, até para o povo se reunir. E é legal cantar e tudo mais. É importante, a igreja sempre fez isso, ela sempre se reuniu para cultuar a Deus. Mas o se reunir para cultuar a Deus não era no templo, eles faziam isso em casas. Templo vai ser uma construção um pouco posterior, onde de novo a igreja começa a imitar os povos pagãos. Porque a ideia de Deus, a ideia de Jesus é a mobilidade. Ou seja, uma glória que anda. Ou seja, a glória de Deus, ela anda com quem? Com o povo dele. Não precisa de um templo. É por isso que a nossa espiritualidade ela é muito pobre quando ela só se manifesta no templo. Porque se a nossa fé e a nossa espiritualidade só se manifesta no templo, nós não passamos de pagãos. Se a gente acha que a presença de Deus só se manifesta quando a gente está junto aqui nesse templo, a nossa fé não é bíblica, ela é pagã. Porque Deus rompe com isso. Ele agora habita onde? Onde Deus habita? Nos ensina o Novo Testamento. Ele habita no meio do seu povo, que é como ele sempre fez. Era um tabernáculo que era montado e desmontado. Deus sempre estava no meio do povo. É a gente que quis botar cimento em Deus. A gente que quis botar cimento em Deus. Mas Deus se move no meio do seu povo. É no meio da família dele que ele manifesta a sua glória. Efésios capítulo 2. Então agora, estando em Jesus, nós estamos no encontro com Deus. É nesse caminho que nós estamos. Olha, nós fomos encontrados. Nós fomos encontrados.
E sabe de uma coisa, irmãos? A gente adora, na parábola do filho pródigo, a gente adora se colocar no lugar do filho pródigo. Não, porque você saiu da casa do pai, volta para a igreja e tal, filho pródigo. Mas, gente, nós aqui é o irmão mais velho. Aquela parábola do filho pródigo, esse nome já está errado, porque a parábola não é sobre o filho pródigo que saiu. A gente nem sabe o que é pródigo e fica dizendo. Vocês não sabem o que é pródigo, né? Tudo bem, procura no dicionário depois. Esbanjador, filho que foi lá e gastou, esbanjou. Agora, nós somos o irmão mais velho. É aquela galera que está na casa do pai e acha que porque faz tudo certinho merece alguma coisa. Somos nós. A gente vai, obedece uma religião, cumpre algumas ordens da religião e a gente acha que é digno. E aí a gente chega em oração no encontro com Deus e exige coisa de Deus porque a gente acha que é digno e nós não somos. Nós não somos. Ai, Bíblia, eu não entendo porque Deus permite que isso aconteceu comigo. Ué, porque tu é diferente de outra pessoa? Ai, Bíblia, eu não sei porque eu estou passando por isso. Olha, eu também não sei, mas eu sei que tu é um ser humano que merece coisa pior. A gente merece o inferno. Tá quente aqui hoje, né? Então, lá no inferno não vai ter. O inferno vai ser o seguinte: vai ser uma sala com ar-condicionado quebrado. Uma sala com ar-condicionado quebrado é pior que uma sala sem ar-condicionado. Por quê? Porque quando você está numa sala e você olha, mano, isso aí podia. Tu fica com raiva. Quando você está numa sala sem ar-condicionado, você fala, mano, poxa, um arzinho aqui seria bom, né? Mas tu te consola porque não tem ar-condicionado. Agora, quando você vê, mano, não funciona, mano, que raiva. Aí tu fica, então, o inferno vai ser uma sala sem ar-condicionado num dia de verão. Entende? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente merece coisa pior. Agora, olha a graça que nós temos. Olha a graça que nós temos, mesmo sem merecer, mesmo estando destituídos da glória de Deus, Ele nos amou mesmo nós sendo seus inimigos. Ele nos ama. Ele nos ama a tal ponto que Jesus vai fazer esse caminho. E Ele prepara esse caminho para os seus. Ele prepara, e não só o caminho que leva à cruz, mas o caminho também que nos leva para o Pai na eternidade. E isso é maravilhoso. Ele vai preparar um lugar para nós. Ainda que esse lugar seja temporário, porque depois a gente vai descer com Ele para os novos céus e nova terra, a gente vai estar com Ele pela eternidade. E por quê? Por causa da graça dEle. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre isso é que Ele não é um mestre, Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade. A gente não está buscando um conceito, a gente não está buscando uma doutrina, a gente está buscando uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Salvador, que mesmo sem a gente merecer, nos acolhe na casa do Pai. É isso, eu sou grato, porque eu sou um salvo, mesmo sendo um miserável. E é triste saber que enquanto eu viver aqui, eu vou pecar. Mesmo o crente nunca peca em paz, o crente sempre peca e sabe que está fazendo errado, e ele não se entrega àquilo totalmente. Até porque quando ele se entrega totalmente, já era. Mas mesmo eu pecando, mesmo eu errando, sempre que eu dobro os meus joelhos para pedir perdão, eu encontro um Deus perdoador. Eu encontro um Deus que me ama. E Deus não fica... Claro que eu imagino que Deus fique chateado com os nossos pecados, triste. Mas Deus não fica assim, tipo, de novo, João? Rodrigo, de novo com essa? Não. Sempre que eu estou na presença dEle, há uma alegria no coração dEle, porque quando um pecador se arrepende, há uma alegria no céu. Quantos arrependidos estão aqui? Você que está acordado, levante a mão. Tem uns 4 aqui que já foram para Nárnia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Eu sou um salvo não porque mereço, mas porque Jesus Cristo me alcançou. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia que diz para mim, você foi encontrado.
O evangelho é uma boa notícia que diz para mim: ei, tu não merece, mas eu te acolho, porque eu sou um misericordioso, eu tenho meu coração voltado para a tua miséria. Eu sou um Deus misericordioso, eu te amo. É a primeira coisa. Ou seja, eu não preciso fazer atos heróicos para alcançar a Deus. Deus fez atos humanos para me alcançar. Ele se fez o tabernáculo no nosso meio. Ele veio e habitou entre nós, ele se tornou um de nós, ele andou o nosso caminho, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e nos capacita agora a viver e andar nele. Aí, meus irmãos, a gente precisa ter essa primeira ideia, porque se isso não for a base da nossa vida cristã, se isso não for a base da nossa existência, aí vai ter espaço para orgulho, para meritocracia, porque daí eu vou fazer as coisas e vou achar que eu sou bom, e vou achar que eu mereço mesmo. Então a gente precisa ter como base o seguinte: eu sou um ser destruído, que é reconstruído sem mérito algum pelo doador da vida. Tudo que eu tenho é Cristo, tudo que eu faço é Cristo. Fiz uma coisa errada, aí sou eu. Fiz uma coisa boa, Cristo em mim. É isso, essa tem que ser a base. Essa é a graça de Deus, essa graça que a gente não merece. Mas essa é a base, porque daí nós começamos a ser erguidos por Deus. E nesse prédio espiritual que Deus constrói, como o apóstolo Pedro nos ensina em sua carta, né? Ele fala de uma casa espiritual que é construída por meio do Espírito Santo. Ou seja, o templo não é feito por argamassa, não é feito por tijolo, o templo é feito por pedras vivas, é por mim e por você. Essa nova casa espiritual onde Deus habita, ela é construída com pedras vivas, que são todos aqueles que estão em Cristo. E aí Jesus ele começa a dizer o seguinte: olha, se vocês acreditarem em mim, se vocês estiverem em mim, vocês farão obras maiores. Não que a gente vai fazer coisa maior que Jesus, não é nesse sentido o texto, mas nós faremos mais do que Jesus. Porque Jesus fez por 3 anos, a gente está há 2000 anos fazendo a obra dele. A gente está, e não só isso, Jesus ficou muito no cercado judaico, com poucas interações com outros povos. A igreja é chamada a ir por todas as nações. É nesse sentido, é maior em termos de extensão, não de grandeza e maravilha, mas para que a gente faça isso, para que a gente entenda isso, a gente precisa estar nele, caminhar neles e receber a vida dele. Porque aí sim, se o Pai se manifestava por meio do Filho, agora o Pai se manifesta por onde? Por meio do seu povo. A igreja é agente do reino de Deus na terra. Agora eu pergunto, quando eu falo a igreja é muito vaga. A igreja, não. Quando eu olho para a tua vida, quando eu olho para a minha vida, eu vejo Deus? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos parecemos com aquilo que contemplamos. Nós nos parecemos com aquilo que contemplamos. Se nós não contemplarmos a Deus e o seu reino, se nós não estivermos nele, nós vamos manifestar qualquer outra coisa, menos a palavra dele, menos o reino dele. Se nós nos apegarmos a ideologias políticas, a filosofias desse mundo, nós vamos começar a manifestar coisas mundanas e não a palavra eterna que transcende. Quando as pessoas olham para o seu perfil numa rede social, quando as pessoas pensam em você e nas suas opiniões, o que vem à cabeça delas? Porque ele fez por meio do Filho e agora ele faz por meio dos seus discípulos. E é por isso que no versículo 3 ele fala: olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, porque o Pai vai fazer. Agora isso significa o quê? Que eu posso pedir qualquer coisa? É aquela coisa, né? Então eu vou pedir carro, eu vou pedir um esposo, uma esposa, eu vou pedir um concurso público maravilhoso para ganhar muito. E você acha que é isso que Jesus pediria? Pedir em nome de Jesus significa pedir o que Jesus pediria, e não os seus desejos de hambúrguer e casa própria. O problema é que as nossas orações estão tão contaminadas pelo mundo que a gente fica pedindo coisas do mundo para Deus.
e não para que Ele manifeste a mensagem da salvação por meio da nossa vida. É por isso que as nossas orações muitas vezes não são atendidas, porque a gente pede mal. As nossas orações passam a ser apenas um reflexo do nosso coração longe de Deus. E é por isso que Ele fala: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas a gente não dá conta de obedecer, certo? O Antigo Testamento já mostrou que a gente não dá conta de obedecer. Então por que Jesus fala: olha, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos? Isso parece de novo o Antigo Testamento. Mas o que Ele fala aqui? Olha, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o outro encorajador, o outro advogado, o outro professor, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. Ou seja, a gente agora tem o Espírito Santo. Ele faz, Ele capacita a gente. O Espírito Santo não é uma força, uma energia para eu sentir um arrepio e falar em línguas. O Espírito Santo não é uma coisa que eu fico invocando, uma brincadeira, uma magia, que eu fico manipulando, sabe? Não, manipulo com músicas, com pregações, não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que está aqui e nos capacita a obedecer a Deus. Então para de pedir para o Espírito Santo, para Deus, qualquer outra coisa que não seja: enche-me do teu Espírito, da tua verdade, do teu caminho e da tua vida. Enche-me de ti. Quando o Efésios 5,18 fala: não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito, uma aplicação que a gente pode fazer é que o vinho representa uma alegria da terra. O vinho é uma alegria da terra, o vinho era celebração, era alegria. Mas essa alegria pode levar à embriaguez, que leva, ao pecado. Então não se embriaguem com as coisas desse mundo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo isso. Não se embriaguem com as coisas desse mundo, mas deixem-se, percebam, voz passiva. Não é você que se enche de Deus, é Deus que te enche. Deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher. Mas isso precisa estar nas nossas orações e no nosso cotidiano. Não adianta a gente vir. Imagina, vocês estão quantos dias de congresso aqui? 4 dias de congresso. Meu Deus, vocês já nem aguentam mais tanto, né? Vocês vão sair daqui voando. Cheio. Vai sair igual o cara do meme, né? Estou meio desacostumado com esses movimentos. Vocês vão sair daqui voando. 4 dias, cantando, marchando, pulando, pregação. Mas sexta-feira já passou. Porque vocês não foram feitos para ficar aqui dentro se enchendo e engordando espiritualmente. Vocês foram feitos para serem mordidos lá fora. Como assim mordido? Ui, que nada a ver, que nojo. É que vocês têm que amadurecer. E quando você amadurece, você serve as pessoas, elas se alimentam do que você é. Isso é amadurecimento. E eu pego uma fruta madura e eu como ela. Eu me alimento dela. É como se a igreja fosse o nutriente espiritual que o mundo precisa. Eu e você. E detalhe, quando eu falo igreja é muito genérico. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você, que está aqui 4 dias cantando, chorando, berrando e se emocionando. E tudo isso aí é muito válido. Só que não adianta. Isso aqui agora representa, sabe o quê? A gente lá no monte, recebendo de Deus. Sabe, lá no monte. Mas a vida cristã não é feita para o monte. A vida cristã é feita para se descer e abençoar a cidade. A gente vê Cristo glorificado. A gente quer ficar ali, vendo Cristo glorificado. Mas não, vai acabar, a gente vai descer. A gente desce do encontro com Deus para que outras pessoas o encontrem. Porque religião, presta atenção nisso aqui. Religião é quando ela fica dizendo: ei, suba ao monte, Deus está lá, venha, faça isso, faça aquilo, é isso, suba, faça, se esforce, busque, pague o preço. Isso é religião. A religião pega o perdido, o miserável e constrói um caminho para Deus, dizendo: ó, venha, faça, suba, Deus está ali. E isso não é a religião cristã. A religião cristã verdadeira é aquela de pessoas que estão lá
que são encontradas por Deus e são conduzidas pelo Espírito Santo, mas são enviadas a descer para mostrar: ei, tu não precisa subir, Deus desceu. Você não precisa descer, você não precisa subir, Deus desceu. E você não precisa descer também, porque senão desce. Então, o Espírito da verdade, ele vai habitar com vocês, e depois habitará e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa é a esperança que a gente tem, que a gente cantou, que ele vai voltar. E aí, meus irmãos, é muito interessante que a igreja, no início da sua história, você pode ler isso em Atos, os cristãos, primeiro que eles passam a ser chamados de cristãos, ou seja, eles lembram a Cristo. Olha que coisa linda. Eles lembram a Cristo. Eles também são chamados como aqueles do caminho. Eles são chamados, a igreja, os crentes, são chamados como aqueles do caminho. O evangelho, inclusive, também ganha esse nome, o caminho. Por quê? Porque aponta para Jesus, aponta para uma jornada, aponta para uma peregrinação. Peregrinação, que é o que a Bíblia diz que nós somos, peregrinos, estrangeiros nessa terra. Então, nós somos aqueles do caminho. O que significa ser aqueles do caminho? O que isso representa na prática, ser do caminho? Gálatas, capítulo 2, versículo 14. A partir do versículo 11. Gálatas 2, a partir do versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente. Paulo falando aqui de uma treta que ele teve com Pedro. Vai vendo isso aqui. Tive que me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com gentios, ou seja, ele sentava, comia salsicha, bacon, estava tudo certo. Ele comia aquilo que a dieta judaica não deixava ninguém comer. Então ele vinha aqui, ele comia com a gente, ele sentava com a gente. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar. Ou seja, Pedro estava ali comendo com a galera que não era judia. Quando chega uma turma da igreja que ainda estava presa aos rudimentos judaicos, uma galera que achava que ainda tinha que guardar o sábado, ainda tinha que se circuncidar, ainda tinha que, sabe, usar... É tipo o crente hoje que quer ficar vivendo como judeu? Então, precisa ler Gálatas, tá? Então o que acontece? Ele começou o quê? O Pedro, quando essa galera chegou, Pedro começou, rapaz, chegou a galera ali, e eu tô aqui comendo bacon com a turma, hein? Aí começou a dar uma afastada. E o cameraman não tá ali, vou sair da câmera, mas o pessoal da mesa tá ligado, aí sim. Aí o que acontece? Aí ele começou o quê? Ele começou a se afastar. E Paulo ficou nervoso, mano. Porque tu imagina, o ministério de Paulo era para os gentios, para quem não era judeu. E era maior esforço tu falar de um judeu, que na verdade não era um mero judeu, mas era o próprio Deus que nasceu como judeu, e explicar para a galera. Era um trabalho muito árduo esse de Paulo, que só deu certo porque o Espírito Santo é Deus e estava com Paulo. E está com a igreja até hoje. Então o que acontece? Paulo vai e diz assim, olha, mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Olha só, exemplos arrastam. A galera começou a ver que Pedro, que era um líder da igreja, começou a se afastar e tal. A galera, mano, vamos seguir Pedro, né? Porque Paulo a gente não conhece tanto. Esse cara até matava a gente no começo. Vamos seguir Pedro aqui. Pô, Pedro que pregou aquele sermão e um monte de gente se converteu. Pedro, vamos seguir Pedro aqui. Então, ô, gente, desculpa aí, desculpa aí, foi mal. Cláudio é um nome bem daquela época. Assim, Cláudio, foi mal. Eu não vou poder sentar mais contigo aqui, porque tá chegando a galera de Tiago. Aí, ele está dizendo o seguinte, quando vi que, em versículo 14, até quem está dormindo acorda agora, vai, acorda, se alguém está dormindo do seu lado, acorda. Tem duas irmãs que estão aqui, estão até encurvadas, assim, parece a Torre Pisa, tá? Ó, olha o versículo 14,
Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Olha que lapada que o Paulo dá no Pedro. Mano, nem tu vive mais de acordo com esses costumes. Porque isso é o hipócrita, tá, gente? Esse é o fariseu. E tem um monte no nosso meio. Fica impondo um monte de regra que nem ele vive. E aí, mas o lance aqui desse texto é o seguinte: olha, quando vi que não estavam seguindo a verdade. Deixa eu trocar de versão aqui, já que é pessoal aí da mídia. Deixa eu colocar a ARA aqui para ver um negócio. Almeida Revista e Atualizada. Olha só. Quando vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, a verdade do Evangelho não é uma verdade que exclui as pessoas porque elas não vivem da mesma forma que eu. A verdade do Evangelho é uma notícia que é para todos os povos, línguas, nações, para todos os gostos, para todas as ideologias. A mensagem do Evangelho não escolhe partido político, a mensagem do Evangelho não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe etnia. A mensagem do Evangelho é para todos. Eles não estavam andando no caminho da verdade. Porque uma vida em Jesus é um jeito de viver. A vida em Jesus não são conceitos, doutrinas que eu obedeço, mas é uma vida, é um caminho. É uma vida, é um caminho. Então a gente precisa entender essa verdade aqui, que o Evangelho não é só a notícia que anuncia a salvação, mas é a notícia que anuncia a salvação e me põe num caminho. Porque o Evangelho é o quê? É Deus me dizendo: eu te salvo. E o fato de eu saber que sou salvo produz em mim um efeito de uma vida transformada. E essa vida transformada são os efeitos do Evangelho em mim. Essa diferença é importantíssima, irmãos e irmãs. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, João 3,16. Deus me ama. Ponto final. Isso é o Evangelho. Deus me ama. 1 João 3,16. Põe na tela aí, DJ. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Isso aí é o Evangelho que vocês estão vendo na tela. Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu Filho. É isso. Agora olha 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é o caminho do Evangelho. Essa é a atitude que se espera da igreja. Uma igreja que serve aos irmãos e aos de fora. Uma igreja que, como na parábola do bom samaritano, não está preocupado se quem está à beira do caminho é irmão, é parente, é da mesma religião, não. Ajuda sem saber quem é. É isso, é ajudar as pessoas. A religião fica discutindo a cor da toalha, o tamanho da bacia. Jesus Cristo vai e lava os pés. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos. Isso é o caminho que Deus pede da sua igreja. Esses são os mandamentos. Olha, andem na verdade, andem conforme o Evangelho. É um jeito de viver. Não é uma doutrina que se segue quando se está no templo, mas é uma vida invadida por Deus, transformada, transtornada. É muito interessante que a igreja, aqueles do caminho, em Atos dos Apóstolos são chamados, olha, aqueles que perturbam o mundo chegaram. Aqueles que transtornam o mundo chegaram. Agora para pensar, irmãos e irmãs. As perseguições que muitas vezes sofremos como igreja no Brasil, é por causa do Evangelho ou é por causa de bandeiras ideológicas? A gente não pode confundir ideologia com Evangelho. Quando a gente faz isso, a gente mata Deus. Nada a ver matar Deus. Claro que a gente não pode matar Deus. Mas a gente pode matar a ideia de Deus no coração das pessoas. Hoje está difícil dizer que é evangélico.
Ah, tu é daquela igreja, daquele pastor que falou aquilo, que fez aquilo, que... Não, 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 não. Ah, tu é da igreja daquele político que fez... Não, 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 não. Meu, a gente tem, sabe, é tanta coisa envolvendo os... Ah, tu é da igreja daquela mulher que fica dizendo agora que a gente já está no Apocalipse, que vai macetar o Apocalipse. Vocês estão sabendo dessa? Enfim, é uma loucura. Um bando de gente doida. É isso. Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu não sou igual a Baby Consuelo? Entende? Mano, sabe, por isso que às vezes eu acho que eu não vou dizer mais que sou evangélico. Eu tô aí, né? Vem aqui mais perto que a gente conversa. É difícil explicar. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil. A gente é piada na boca das pessoas. É tipo chegar no lugar e falar assim: nossa, tu deve ter uma cueca bem grande para botar dinheiro dos fiéis aí, né? Porque é o que pastor faz aí na televisão. Entende? É isso, pastor é ladrão, padre é pedófilo. É o que a sociedade, é a forma, obviamente que ridícula, mas é como a sociedade é pastor ladrão, padre pedófilo. Existem pastores ladrões e padres pedófilos? Existem, assim como tem pastor pedófilo também, e abusador e por aí vai. Daí a Convenção Batista do Sul que não deixa a gente provar, não deixa a gente mentir. Um monte de coisa errada acontece no meio da igreja. E sabe qual é o problema agora? Sai no Jornal Nacional. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Não vamos esconder os nossos pecados, não é esse o lance, vamos manter tudo aqui entre nós. Não, quando é caso de polícia, que vem a polícia. Só que a gente precisa ter uma sobriedade para tratar mesmo esses pecados e não escondê-los. Mas sermos uma comunidade que vive o Evangelho. E na comunidade que vive o Evangelho, há perdão, é restauração. Mano, a gente é um povo que acredita que um assassino, ele pode ser restaurado. E isso o mundo nunca vai entender. O mundo vai olhar um assassino, esse cara matou gente, agora é pastor. Glória a Deus, a gente entende que Deus restaura pessoas. Imagina, Deus usou Davi. Deus usou Pedro. A Bíblia não esconde o pecado dos seus heróis. Até porque não existe nenhum herói na Bíblia, só Jesus. O resto é tudo anti-herói. Então o que acontece, irmãos? A gente encara o nosso pecado. Isso deveria ser a nossa característica. Não, a gente erra mesmo, a gente trata o nosso pecado. A gente disciplina, a gente discipula, a gente ama. A gente não fica julgando e apontando o dedo. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a nossa vida e essa igreja tem que representar o reino de Deus aqui nessa região. E é vocês, não é os pastores. Aqui eles são pastores, obreiros. A gente é até pago para orar, irmãos. Um negócio aqui, ó. A gente está aqui para equipar os santos para a missão do mundo. É para isso que Deus dá apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, entendeu? Profetas. É para equipar os santos para a missão. A gente está muito envolvido com essas coisas daqui. É vocês que estão na escola, na faculdade, no trabalho, no condomínio. É vocês que estão lá. Entende? Nós somos limitados pela obra. Vocês estão lá fora, como ovelhas no meio de lobos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que hoje está difícil dizer que é evangélico. Mas que as suas palavras e as suas atitudes, o jeito que você anda, mostre que para além dos evangélicos e para além dos maus testemunhos, há um Deus verdadeiro que transforma vidas e perdoa os pecadores. Que para além do nosso mau testemunho, Deus fale. Que para além do nosso mau testemunho, Deus faça maravilhas no meio do seu povo e através do seu povo. Que a palavra de Deus possa fluir de nós para a glória de Deus. E isso não vai ser fácil, irmãos. Isso não vai ser fácil, mas há graça sobre nós. Há o Espírito de Deus sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, peça para ser cheio e para manifestar o bom perfume de Cristo. E que a gente seja perseguido por causa do Evangelho e não por causa dos evangélicos. Isso são coisas diferentes. E que o Senhor nos dê graça e nos dê força para cumprirmos a sua missão. Para que o nome dele seja mais conhecido e mais vidas possam ser transformadas para a glória de Deus. Coloque-se de pé, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, nós queremos orar a ti, porque nós não temos ninguém, nenhum outro Deus, não há nada, não há nenhuma outra fonte de transformação, de restauração, de empoderamento, não há nenhuma outra fonte legítima que não o Senhor. Por isso oramos a ti, Pai, em nome de Jesus, sabendo que nós estamos nesse caminho, no caminho que leva a ti. Nós sabemos que estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo temos acesso ao Pai. Então, Pai, com o coração aberto, no caminho livre, nós pedimos a ti, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas omissões, as nossas transgressões. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nós engordemos espiritualmente e sejamos obesos espirituais, não. Que nós possamos compartilhar aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos vivendo. Enche-nos o teu Espírito para sermos testemunhas fiéis neste mundo tão complicado, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser arautos das tuas boas novas. Limpa a nossa mensagem, Senhor. Limpa, Senhor, o caminho. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dá-nos força, entendimento, coragem. Dá-nos conhecimento da tua palavra, interesse pela tua palavra. Desperta em nós, Senhor. Dá-nos gratidão pela salvação. Faz novamente os nossos olhos brilhar, porque fomos alcançados. Faz novamente o nosso coração queimar com a verdade de que nós somos aceitos por ti. E porque somos aceitos por ti, vivemos a vida que tu queres. Senhor, nós não vivemos a vida que tu queres para te impressionar, porque a gente não consegue te impressionar, nem de forma negativa, nem de forma positiva. Então, Pai, que a gente possa viver conforme tu queres, simplesmente porque te amamos e sabemos que o teu caminho é o melhor, porque é no teu caminho que tem as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, Espírito Santo, ajude-nos, para que o teu nome seja glorificado, exaltado e conhecido nessa terra por meio do teu povo. Amém e amém.